Muito bem, então vamos dar início ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Audiência à equipa do projeto de investigação Equidade Educativa através do PISA, resultados e discursos, para a apresentação dos principais resultados do projeto. E começo por dar as boas-vindas à delegação aqui presente, ao professor Dr. Gil Nata, investigador principal, e ao professor Dr. Tiago Neves, co-investigador principal do projeto. Dispõe já da grelha de tempos, disporão de 10 minutos para uma apresentação inicial, seguida de 3 minutos para cada grupo parlamentar e 10 minutos no final. Temos uma apresentação que nos foi facultada em papel, mas que está a ser projetada também, e eu dou então a palavra ao Sr. Professor Dr. Gil Nata para a apresentação do projeto. Faça favor. Ora, muito boa tarde. O meu nome é Gil Nata, eu sou o investigador principal do projeto Equidade Educativa através do PISA, resultados e discurso. Queremos primeiro agradecer a disponibilidade da Comissão em nos receber para a apresentação dos resultados. Ao meu lado está o Tiago Neves, como já foi apresentado, e como o tempo é pouco, eu vou direto ao assunto. Então, portanto, este é um estudo que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, iniciou-se em janeiro de 2021 e acabou agora em dezembro de 2024. Nesse sentido, consideramos que é a nossa obrigação e dever vir partilhar com aquilo que são os nossos fazedores de política, designadamente na área da educação, o que são alguns resultados da academia e deste estudo em particular. Gostava de referir que equidade aqui, no sentido deste estudo, se entende equidade no sentido socioeconómico e foi esse sempre o foco do nosso estudo. Portanto, de forma muito resumida, o estudo é alargado, tem vários convidos depois a visitar a página do próprio estudo, que está aí referenciado na brochura que está a ser agora disponibilizada. A pergunta é muito simples, 20 anos envolvidos desde o início do PISA, o que é que nos dizem os dados e os discursos sobre a equidade e a evolução da equidade nos países que dele participam? Ora bem, queremos que... Boa tarde, em primeiro lugar. Queremos que todos vós sabem o que é o PISA, mas, enfim, só para voltar a situar, é atualmente o maior estudo internacional de avaliação de alunos, do qual Portugal faz parte desde o seu início, em 2000. Funciona através de rondas que acontecem de 3 em 3 anos e avalia os alunos de 15 anos em 3 áreas principais de ciências, matemática e leitura. Para responder à nossa pergunta, à nossa grande pergunta de investigação, nós, temos de distinguir bem aquilo que o PISA permite fazer daquilo que o PISA não permite fazer. E começando por aquilo que o PISA não permite fazer, ou seja, o PISA não nos dá, não é um dispositivo de análise que nos permita perceber alguns indicadores importantes da equidade educativa, como, por exemplo, as estatísticas de acesso ao ensino, as estatísticas de acesso ao sistema de ensino, a taxa de abandono, a taxa de escolarização. Para isto, o PISA não serve, não permite uma avaliação exaustiva destes indicadores, mas serve para avaliar outros indicadores que são muito importantes para uma boa compreensão da equidade educativa, designadamente aqueles 3 que ali estão: igualdade de oportunidades, de resultados e segregação. Dito de uma forma simples, a igualdade de oportunidades mede o quê? Mede a dimensão em que o estatuto, a condição socioeconómica dos alunos influencia o seu desempenho académico. Portanto, se houver uma maior correlação entre estatuto socioeconómico e desempenho académico, há menor equidade. Ou seja, os mais ricos têm melhores resultados, os mais pobres têm piores resultados. A questão da igualdade de resultados refere-se simplesmente à dispersão dos resultados obtidos pelos estudantes no PISA, pelos alunos no PISA. Em princípio, um sistema que seja mais equitativo tem uma menor dispersão de resultados, ou seja,
a diferença entre os melhores e os piores é mais reduzida. Por fim, a segregação diz respeito à concentração, à agregação dos alunos no espaço, designadamente nas escolas, em função do seu desempenho académico e ou do seu estatuto socioeconómico. Significa isto o quê? Quanto maior concentração de um determinado tipo de estudantes numa escola, mais segregado é o sistema, portanto, mais desigual é o sistema. Este slide que nós temos aqui, que, admitindo, é um bocadinho difícil de ler à partida, mas nós vamos tentar explicá-lo de forma muito breve, vêem 3 colunas com oportunidades, outcomes, que são os resultados, e resiliência e depois segregação, são medidas ou indicadores de equidade que nós exploramos numa revisão alargada da literatura científica internacional, enfim, relativo a todas as vagas do PISA. O que se vê especificamente no caso português é que para todos os tipos de indicadores de equidade que temos, vemos o quê? Divergências ao longo do tempo nos resultados do estudo e, às vezes, até divergências no mesmo período temporal coberto pelo estudo. Ou seja, há estudos que dizem que não houve alterações significativas e há outros que dizem que no mesmo período de tempo, por exemplo, houve uma alteração negativa ou até positivo contra negativo. Estas diferenças devem-se fundamentalmente a variações na metodologia utilizada pelos estudos. Só um apontamento, a questão da resiliência, que não vamos aqui focar em particular, porque a resiliência pode ser enquadrada na igualdade de oportunidades. Então, devido a estas discrepâncias, o que nós fizemos no projeto foi exatamente tentar calcular de forma sistemática para todos os países e com particular enfoque em Portugal, o que tem sido a evolução dos diferentes indicadores do PISA nestes diferentes países. Portanto, uma coisa é a sua posição absoluta e outra coisa é a evolução, ou seja, tem ou não melhorado ou piorado os países envolvidos. Em relação à igualdade de oportunidades, como o Tiago já explicou, este gráfico de facto, esta distância não é legível, mas ali o que temos vocês têm isso na brochura, e portanto o que temos para os países da OCDE, temos no eixo do Y, portanto no eixo vertical, temos a posição absoluta, ou seja, a variância dos resultados que é explicada pela condição socioeconómica dos países. Eu vou dizer de cor, mas eu julgo que o país que lá está mais acima será o Kosovo, não tenho a certeza, mas, portanto, será um país que está próximo de 6%, significa que 6% da variância dos resultados, apenas 6%, é explicada pelo nível socioeconómico dos alunos. Ao contrário, eu julgo que a Hungria lá em baixo, mais de 22% da variabilidade dos resultados da Hungria é explicada pelo nível socioeconómico dos alunos. É desta discrepância entre países que estamos a falar. E onde é que está Portugal? Bom, Portugal encontra-se ali, aproximadamente 16%, um bocadinho acima da média encontramos-nos nós, 16% da variabilidade dos resultados dos alunos portugueses que participaram no PISA é explicada pela sua condição socioeconómica, e depois no eixo do X, que representa ali, então, as linhas verticais, digamos assim, estão a tentar mapear a evolução. Tem ao longo destas 2 décadas os países evoluído muito ou pouco. No caso português, genericamente os países, já vamos ver, têm evoluído pouco. No caso português, próximo de 0% neste indicador. Em relação às desigualdades dos resultados, o gráfico é similar, eu não vou explicar até pelas questões de tempo. Onde é que se encontra Portugal? Portugal encontra-se ali, portanto, ligeiramente acima da média no sentido positivo, ou seja, menor dispersão de resultados, mas ainda muito próximo da média em termos de evolução, da mesma forma, próximo de 0, ou seja, nas últimas 2 décadas, neste indicador, Portugal não tem conseguido uma evolução. É um caso exclusivamente nacional, esta ausência de evolução não. Nós podemos ver aqui neste próximo slide que é
comum à generalidade dos países que participaram do PISA. Por exemplo, temos aqui para a desigualdade de resultados, a evolução do corte é muito pequena, ou seja, há uma tendência de estagnação na generalidade dos países em relação a este e outros. Nós estamos aqui a mostrar para a desigualdade de resultados, mas poderíamos mostrar para outros, dos países que participam no PISA nos indicadores de equidade. Portanto, uma tendência de estagnação em Portugal e nos restantes países. Paralelamente a este estudo de natureza mais quantitativa, fizemos estudos de natureza mais qualitativa em que entrevistámos peritos nacionais, ex-ministros, outros políticos, académicos, decision makers, como se costuma dizer, e solicitámos que indicassem políticas ou medidas políticas que, no seu entender, tinham efeito sobre a equidade. Veem que são muitas ao longo destes últimos 25, 30 anos e relativamente ao impacto do PISA na qualidade e na equidade da educação, é importante esclarecer que estes atores importantes no quadro nacional apresentam perspectivas diferenciadas acerca desse impacto. Umas mais positivas, nem que seja no facto de o PISA chamar a atenção para as desigualdades, revelar coisas que às vezes podiam estar ocultas, mas às vezes também, enfim, posições mais neutras ou de uma certa irrelevância do PISA para considerar as questões da equidade. E então, serve o PISA ou não para aferir o impacto, e esta é a última mensagem que vos gostamos de deixar, para aferir o impacto das políticas específicas, ou seja, sendo um PISA bastante útil para medir, para aferir o nível de equidade de certos indicadores, como foram dito, do sistema como um todo. Nós queremos, através da sobreposição, como está no slide, dos resultados de um indicador específico da equidade e das políticas que foram avançadas, não podendo o PISA discernir o impacto específico de cada uma das políticas, portanto, ele não é útil para o exercício de aferir. Para isso teremos que ter, para aferir o impacto de uma política específica como a TAPE, como as escolas TAPE, teríamos de ter estudos especificamente desenhados para esse programa específico e não temos como perceber o impacto diferencial de diferentes políticas através de um programa geral como o PISA. Portanto, a conclusão é que cientificamente não é possível avaliar o impacto de políticas específicas a partir do PISA, embora seja de facto um instrumento útil como aferição dos níveis gerais da equidade. Gostávamos de vos agradecer e está o resto da equipa ali nomeada. Vou parar por aqui. Muito obrigada. Dispuseram de mais 2 minutos, mas depois farão uma intervenção mais curta no final. Eu dava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da equipa de investigação Equity and PISA, o Dr. Gil Nato e o Dr. Tiago Neves, fazendo, obviamente, o agradecimento não só por terem vindo hoje a esta casa e a esta comissão dar-nos esclarecimentos sobre este projeto, como também pelo trabalho que desenvolvem a bem da equidade no nosso país. O projeto é reconhecido como uma iniciativa focada na promoção da equidade educacional e como uma valiosa ferramenta para a transformação dos sistemas educacionais, com vista a uma maior equidade, permitindo assim a criação de um futuro mais justo, no qual todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades de sucesso académico e, consequentemente, de inserção social e profissional. É conduzido pela OCDE e participado por cerca de 80 países, corrijam-me se estiver equivocada, e o projeto aponta as disparidades educacionais entre diferentes grupos sociais e regionais, com o objetivo de avaliar algumas dimensões da equidade educativa ao longo do tempo, relativa a questões socioeconómicas, ou seja, monitorizar as desigualdades no acesso e no sucesso educacional para reflexão na promoção de políticas direcionadas a uma educação mais justa e inclusiva. Em 2022, os resultados do PISA em Portugal indicam que os alunos de 15 anos pioraram nos domínios analisados, leitura, ciência e matemática, mas que se mantêm na média da OCDE.
No entanto, recorde-se que em 2015 o nosso país foi considerado um milagre académico, registrando um crescimento exponencial em todos os domínios, ou seja, a partir daí, eventualmente, as políticas do governo de então, de Geringonça, não conseguiram nem continuar o trabalho que estava a ter efeitos produzidos. Portanto, houve uma constatação dos resultados de 22 apontarem para valores só comparáveis aos do período entre 2006 e 2009. Portanto, regredimos bastante, se assim o podemos interpretar. Na metodologia de estudo adotada, testes, questionários, entrevistas e grupos focais e outros instrumentos, Vossas Excelências apontam algumas conclusões que gostaríamos pudessem ser contempladas com o vosso esclarecimento. Primeira pergunta, e cito: a evolução da equidade nos países pertencentes ao PISA tem revelado uma ligeira subida no que respeita à igualdade de oportunidades e uma ligeira descida na igualdade de resultados. Conseguimos identificar o motivo pelo qual temos estes resultados? Segunda pergunta, Portugal não tem conseguido melhorar a equidade? Perguntamos: conseguimos identificar algumas medidas que estejam implementadas e que mereçam uma particular reflexão ou revisão? Terceira pergunta, em Portugal os peritos concordam com a importância do PISA, mas parecem ter dificuldades em explicitar o seu impacto concreto. O estudo sugere que, em grande medida, ignoram os respectivos indicadores. O que deveria ser feito para que quem tem responsabilidade sobre a matéria possa ter um maior e melhor conhecimento da mesma e, obviamente, ser mais assertivo na análise dos resultados do PISA e na comparação dos mesmos ao longo dos anos? Os TAPE deveriam ser objeto de estudo nesta perspectiva? Quarta e última pergunta, face às limitações visadas no estudo quanto ao que o PISA não cobre no mesmo e à sua não utilidade na avaliação do impacto das políticas educativas, em que medida podem os seus resultados auxiliar na definição de políticas educativas no nosso país? Muito obrigada. Obrigada. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. E queria agradecer, desde já, não só o facto de terem vindo cá, terem-nos brindado com esta brochura, que muito nos vai ajudar, e, acima de tudo, porque estão a desenvolver um estudo científico numa área muito relevante. A educação é sempre a base da maior parte das transformações educativas e as questões que se propuseram analisar parecem-nos da máxima relevância. Pegar num estudo que tem, de facto, dados quantitativos muito importantes, são dados muito importantes, e que têm permitido fazer uma análise comparativa ao longo de um certo período, até inclusivamente observar tendências, que foi isso que estiveram a exemplificar, este tipo, perguntar sobre o seu impacto sobre a transformação e também o seu impacto sobre as percepções, que julgo que é o que aparece quando falam, e através de resultados e depois discursos, julgo que entramos no reino das percepções, acima de tudo veiculadas por os mídias. Eu gostava de vos perguntar duas outras coisas, porque num tempo muito mais não temos. Quando levantam a interrogação sobre o impacto, e se é possível identificar aqui, ir mais além, já vimos por aquilo que disseram, que consideram que há virtudes muito importantes no PISA, como todos nós sabemos, mas que há algumas limitações. E dentro dessas limitações, e focando na dimensão que resolveram focar o vosso estudo, estou a repetir a palavra, desculpem a redundância, que foi a questão da equidade, no que diz respeito à igualdade nos resultados, o estatuto socioeconómico, a segregação, nós sabemos que, de facto, o PISA tem encontrado preditores ao longo das investigações durante os últimos 20 anos, em que falam da importância da dimensão socioeconómica, não só os estudos dos pais, as suas profissões, digamos, as posses da família, e tem sido uma constante em todos. Eu gostava de introduzir aqui outra questão. De facto, a nós preocupa-nos que, quando analisamos estes dados e ver a posição de Portugal, que é aquilo que neste momento mais nos interessa, e porque esta posição é medida em termos de comparatividade, e diz que Portugal desceu. Eu gostava de lhes perguntar se, no vosso estudo, entendem que fatores contextuais, como, por exemplo, o facto de ter havido um grande alargamento do universo escolar entre 2015 e a atualidade. Alargamento esse que se prende não só
com os melhores resultados em termos de abandono escolar, como, acima de tudo, se prende com a diversidade. A diversidade tem aumentado dentro das escolas, é um fator que nós todos louvamos e apreciamos, mas que introduz novas dificuldades, novos desafios, não só nas práticas educativas, mas também no sucesso educativo. Esta era uma das questões que gostava de perguntar, se entendem que isto pode ser contemplado, se deve ser contemplado, se é um fator que justifica desvios ou não justifica desvios, e se tem alguma relevância nos vossos estudos acerca do caso português. A segunda questão que gostava de perguntar era se conseguiram ir mais longe no que diz respeito a uma afirmação que fazem, que acho muito relevante, como o PISA afeta e é utilizado nos debates sobre a equidade educacional. O tal domínio das representações. Isto é, como é que é transferido para o discurso público este tipo de resultados? E como é que este tipo de resultados retroage, tendo impacto nas escolas e na percepção que existem nas escolas? E esse impacto ao nível das percepções traduz-se também, não só em medidas de política educativa e na sua ação, mas traduz-se fundamentalmente como a opinião pública vê a escola. E isso é um dado muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúde a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial ao professor Dr. Gil Nata e ao professor Dr. Tiago Neves. Lançaram um excelente desafio e o Chega vai atrás com tudo. Espero que compreendam. É que nós partimos da separação cartesiana entre o ponto de chegada, que são os resultados escolares aferidos pelo PISA de forma objetiva e quantificada ao longo do tempo, e o ponto de partida, que é subjetivo e que é decisivo, que são as políticas de ensino. E nesta perspectiva, o modelo analítico que aqui apresentaram suscita-nos as maiores reservas. É que ele assenta na associação direta entre PISA e equidade ou entre ensino e equidade. Essa é uma opção política ou ideológica que pouco ou nada tem de científica. A centralidade da equidade é uma escolha da esquerda. Deriva do princípio da solidariedade, que é uma orientação moral inquestionável e legítima. Mas se a centralidade fosse o mérito, esta carga científica ou ideológica não se alterava, seria a mesma. A diferença é que, neste caso, seria uma escolha da direita, isto é, derivada do princípio da autorresponsabilidade, também uma orientação moral, inquestionável e legítima. Um ou outro pontos de partida geram resultados de ensino, de sistema de ensino, de modelos de ensino e resultados escolares bem distintos. Da centralidade da equidade ou da solidariedade não restam dúvidas. Ao fim de 50 anos, é impossível obter resultados diferentes insistindo no mesmo. E o resultado, o maior resultado, é a politização intensa do ensino, assente na distorção científica de querer controlar o impossível, um impacto de variáveis incomensuráveis, como as económicas, sociais ou culturais, no desempenho escolar de cada aluno. A instabilidade permanente do sistema de ensino e a burocracia volumosa são inerentes a esta lógica. E essas são duas fontes maiores da má qualidade do ensino, da indisciplina, do insucesso escolar, do martírio da sanidade mental dos professores. E eu questiono se este estudo que nos apresentam não está precisamente a alimentar este rumo. É que nós, de direita, exigimos que as políticas de ensino transitem da centralidade da equidade ou da solidariedade para a centralidade da autorresponsabilidade. Ensina a pescar, não des o peixe. Desde a infância, a chave do sucesso escolar, da conquista da maturidade ou da coesão social, reside no interior de cada indivíduo, na sua consciência, no que tem de fazer por si mesmo. Não importa se é pobre, rico, negro, branco, cigano, menina, menino, por aí fora. E as políticas de equidade viciam os indivíduos exatamente no inverso. Ensinam a remeter o fundamental da responsabilidade pelo destino para fora da consciência do indivíduo, para os outros, para o meio envolvente, para a economia, a sociedade e a cultura. Depois,
Falha um indivíduo, falha a família, falha a escola, falha a sociedade. Termino. A realidade impõe por si mesma a escolha entre Marx ou Freud. Eles são inconciliáveis. E era simpático que os senhores professores comentassem os pressupostos do vosso estudo. Portanto, lançaram o desafio, nós fomos atrás até ao limite. Muito obrigado. Obrigada. Por parte da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os senhores representantes do projeto de investigação Equidade Educativa através do PISA. E sendo o PISA um programa conduzido pela OCDE que avalia trienalmente o desempenho de estudantes de 15 anos em diversas áreas, entre leitura, matemática e ciências, e participando Portugal desde 2020 neste mesmo programa, as conclusões que nós retiramos é que ao longo das últimas duas décadas os resultados de Portugal no PISA apresentaram uma trajetória de melhoria até 2015 e seguiu-se uma estabilização e depois uma queda nas pontuações nas edições mais recentes, até à última que nós tivemos conhecimento há uns meses atrás. Daquilo que nós podemos analisar relativamente a este projeto, o principal objetivo era analisar a relação entre a participação dos países no PISA e as mudanças nos níveis de equidade educativa ao longo do tempo, com ênfase nos fatores socioeconómicos. Existem objetivos muito específicos neste projeto e eu gostava de salientar alguns, desde a evolução da equidade educativa nos países que participam, a análise dos discursos políticos e científicos sobre a equidade educativa, a investigação e a relação entre os resultados do PISA e as mudanças nas políticas educativas adotadas pelos países, também a comparação entre países e sistemas educativos para que se consiga identificar padrões e uma discussão sobre o impacto das avaliações internacionais na justiça social e na inclusão educativa. As minhas perguntas, tenho 4 perguntas, não vou repetir aquelas, espero eu, que já foram feitas, mas tendo em conta estes objetivos que anunciei do projeto PISA, como é que este programa tem contribuído para tornar os sistemas educativos mais justos? Nesta senda, que mudanças é que foram sentidas na equidade educativa ao longo do tempo nos países que participaram? Que políticas educativas é que podem ajudar, na vossa opinião, a promover uma maior justiça e inclusão na educação? E, por último, relativamente ao caso português em específico, que se tem revelado em queda nos últimos anos, que políticas educativas a curto, médio e longo prazo é que podem ser adotadas para conseguirmos inverter esta tendência que tem sido negativa? Obrigada. Muito obrigada. Dava então a palavra agora ao professor Dr. Gil Nata e ao professor Dr. Tiago Neves para, numa intervenção final de cerca de 8 minutos, responderem às questões colocadas. Façam a favor. Ora bem, vai ser um desafio, não é? Mas então, aproveito até, por causa do tempo, agradecer os comentários de toda a gente. E então vou tentar organizar aqui as respostas e o Tiago também vai ajudando. Conseguimos identificar, eu acho que foi uma pergunta geral a vários, conseguimos identificar motivos, medidas específicas para melhorar a equidade, políticas específicas. Ora bem, esta foi talvez a nossa mensagem final e principal, ou tenta ser, que é: o PISA consegue de facto dar pelas suas características técnicas e de robustez da amostragem, etc., e pela forma séria com que fazem os testes, por terem itens âncora que permitem a comparação ao longo do tempo, consegue-nos dar, de facto, um panorama da evolução da equidade em indicadores muito importantes. Por exemplo, na relação que existe, isto já antecipando outras respostas, na relação que existe entre o nível socioeconómico e o desempenho dos alunos. Por exemplo, não é possível, através do PISA, essa é a nossa conclusão, sabermos o impacto de políticas específicas. Conseguimos perceber que há variáveis que estão mais ou menos associadas, as variáveis de nível socioeconómico são de facto os suspeitos de costume, escolaridade dos pais, designadamente da mãe, etc., têm normalmente mais impacto. Agora, saber especificamente se mexendo numa política A ou B ou C vamos ter um resultado mais favorável em termos de equidade, não sabemos através do PISA. Para isso precisamos de estudos que avaliem
a implementação das políticas, política a política, designadamente, nós não tivemos tempo, designadamente desenhos de estudo que não são estudos observacionais como o PISA, são estudos experimentais, chamados RCTs, Randomized Controlled Trial. Por exemplo, no caso do TAPE, em vez de se fazer o rollout universal do programa para todas as escolas que podem ser incluídas no programa, o que se poderia ter feito era a alocação aleatória de escolas em iguais circunstâncias, umas recebiam o programa, outras não recebiam, haveria um aparelho de monitorização e então depois conseguiríamos, ao fim de 2, 3, 4 anos, que decidíssemos perceber qual era o impacto diferencial do programa. E eu julgo que respondi e aproveitei para responder aos TAPE. Tiago, não sei se queres dizer alguma coisa. E, portanto, isto também é, relativamente ao alargamento do universo escolar, ao aumento da diversidade, há algumas coisas que podemos saber. Por exemplo, o aumento da diversidade nós conseguimos, através do PISA, perceber se estamos a ter uma maior percentagem, por exemplo, de alunos que não falam o português como língua materna e perceber qual é o resultado que esses alunos estão a ter no PISA, perceber aí o diferencial e então, através, indiretamente, calcular uma espécie de impacto que estes alunos poderão estar a ter no resultado final. Isso é possível saber, porque temos esses dados. Agora, o alargamento do universo escolar, até que ponto é que impacta no resultado final, isso já não conseguimos saber, por motivos que tive a explicar. Queres dizer alguma coisa? Sim, só acrescentar, ou melhor, reforçar aquilo que o Gil disse. É difícil, de facto, sabermos o que é que devemos fazer ou não fazer. Nós podemos falar sobre isso. Não faz mal. Nós podemos falar sobre isso naturalmente e aliás, é aquilo que aqui se faz, aqui na Assembleia da República. Mas, do ponto de vista científico, e vejo também com agrado que há aqui perguntas, permitam-me isto, mas muitíssimo bem feitas, muitíssimo interessantes, e quem me dera que muitas vezes os congressos científicos fossem tão estimulantes quanto as vossas perguntas. Não consigo resistir a dizer isto. Mas é de facto muito difícil para nós responder do ponto de vista científico, porque para sermos sérios e sabermos exatamente o que é que está a acontecer, é preciso fazer aquilo que o Gil referiu. E julgo que nesta casa, em que apesar de todas as nossas divergências, creio que todos nós estamos interessados em que as crianças portuguesas, os nossos filhos ou os nossos netos saibam mais e melhor e tenham mais condições. Às vezes, julgo que a ideia para nos unirmos pode ser mesmo fazermos ciência, produzirmos conhecimento. Claro que isto em si mesmo é também uma opção política. Todas as opções que nós fazemos na ciência, particularmente na ciência social, talvez no estudo das órbitas dos corpos celestes seja diferente, mas nas ciências sociais, mas talvez também, mas nas nossas seguramente, são na sua raiz política. Já o Max Weber fazia a distinção entre juízo de valor e juízo de facto, e não nos podemos esquecer disso. E quando pensamos, por exemplo, na questão da relação entre equidade e desempenho académico, vejamos que ela não são necessariamente variáveis divergentes. Pelo contrário, a própria OCDE, que enfim não é conhecida como sendo uma organização, enfim, da esquerda mais radical, a OCDE defende que os países, para terem melhor desempenho, devem ser mais equitativos. Até por um motivo lógico, até podemos avançar por aqui por um motivo puramente lógico que nada tem a ver com política, que é, se nós melhorarmos, vai haver um teto, há um resultado máximo no PISA. A partir daí, tudo o que nós podemos fazer é ter mais gente a obter o resultado máximo. Portanto, a equidade melhorará, avançará seguramente à medida que houver mais gente
e a performance melhorará à medida que houver mais gente a aproximar-se do teto. Portanto, até em termos lógicos, não me parece congruente separar equidade de desempenho. E acho que isto é importante que fique claro. Eu aproveitava e dizia, na continuação do que o Tiago está a dizer, o facto de vermos, por exemplo, que países, como mostramos no gráfico, que existe uma discrepância de 6% de variância explicada pelo nível socioeconómico num país e que noutro consegue chegar a 23%, isso diz, eu julgo, da maior equidade desses países e não diz necessariamente do abandono do mérito. Eu não percebo eu junto-me ao Tiago no comentário que faz, que não são coisas, e essa tem sido também a mensagem da OCDE, não são coisas conflituantes, antes são complementares. Depois, só por último, como é que o PISA tem contribuído para maior justiça? O PISA não tem necessariamente contribuído para maior justiça. O PISA procura fazer estas duas coisas, dar informação e sugerir eventuais políticas, mas nessa parte abstém-se, digamos assim, põe aos países o ónus de procurarem, junto de outros exemplos, inspirações. E, portanto, nesse âmbito, cabe depois aos países encontrarem as políticas, não dentro do PISA, mas a propósito dos resultados do PISA. Portanto, o PISA em si mesmo, segundo os nossos resultados, não tem ajudado os países, ou pelo menos os países participantes do PISA, não têm visto um grande aumento da sua equidade ao longo dos anos. Esse talvez seja o resultado final. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Em nome da Comissão de Educação e Ciência, agradeço a vossa apresentação, a disponibilização também da brochura que nos deixam para podermos depois analisar mais pormenorizadamente os resultados do vosso estudo. Votos das maiores felicidades e sucessos nestes estudos que empreendem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.